versículo do livro de 1 Reis, no capítulo 17, nós vemos um profeta que teve que sair. Deus teve que tirar ele de lá, para que a feiticeira Jezabel, para que a rainha Jezabel, para que o rei Acabe não matasse, não é? Vemos um profeta aqui, minha irmã, meu irmão, que está acompanhando o texto dessa live ao vivo, transmitida para... E se na pergunta que ele me fez ontem, por que é que não criminaliza as mortes que são cometidas por obra de feitiçaria? Ele me fez essa pergunta ontem. No ocultismo. Ele me fez essa pergunta ontem e eu analisei a pergunta dele e eu vi que a pergunta dele tem fundamento. Tem fundamento. Entendeu? Tem fundamento. Entendeu? Por que que não criminaliza? Entendeu? Do mesmo jeito que criminalizaram tocar no nome de qualquer religião, por que não criminaliza também? Ele me perguntou ontem. Aqueles que usam a prática da feitiçaria para matar pessoas. Não é crime? Não está matando? Não se constitui um crime? No ocultismo? No ocultismo? Ele me fez essa pergunta ontem. Deus não é o autor da vida? Não está escrito que a ele foi dado a vida e a ele tem o direito de tirar? Então ele me fez essa pergunta ontem e tem fundamento, tem base. E sabe por quê, meu irmão? Não criminalizam? Porque a maioria dos que estão lá compactuam com essas atrocidades. A maioria dos que estão lá compactuam com essas atrocidades. Senhoras e senhores, é por isso, meu irmão, que não criminalizam uma pessoa que muitas das vezes está ali, morrendo, porque alguém está trabalhando 24 horas para matar aquela pessoa. Ou não é assim? Eu atendo pessoas aqui direto aqui. Aqui eu atendo direto. Direto eu atendo. Direto eu atendo. Pessoas estão morrendo. Por quê, irmão? Obra de feitiçaria. Pessoas que usam a religião para matar. Isso aí que eles deveriam falar, eles não falam. Entendeu? Outra mentira. Não veio de cor nem de país. Veio da Bíblia. Os piores feiticeiros estão na Bíblia. Começa aqui, a rainha Jezabel. Começa aqui, que eu tô lendo. Como essa aqui que eu tô lendo aqui, no livro de Reis. No livro de Reis. 1 Reis. Como essa aqui. A rainha Jezabel. Uma das maiores feiticeiras da Bíblia. Sagrada. O profeta Elias, ela tentou enfeitiçar o profeta segundo a Bíblia. Mas não conseguiu, porque nenhum feitiço é maior que Deus, senhoras e senhores. Nenhum é maior que Deus. Não tem esse. Não tem esse. Isso eu falo pelo que está escrito. Eu não falo pelo que eu estou falando. É pelo que está aqui, escrito aqui na Sagrada Escritura. Não é pelo que eu estou falando. O que eu estou falando não vale nada. É pelo que está aqui, escrito na Sagrada Escritura. Entendeu, senhoras e senhores? É pelo que está aqui que eu falo e que eu resisto.
Então tá respondido tua pergunta aí, irmão? É respondido sua pergunta? É por isso que eles não criminalizam. Porque são da laia. São da mesma laia, da mesma farinha. Entendeu? Você tem ideia de quantos deles, para tomar o lugar do outro, não procura esse pessoal? Você tem ideia de quantos deles, para tomar o lugar do outro, não procura esse pessoal? Você tem ideia? Eu esses dias estava olhando um testemunho de um bruxo. Ele não é esse, ele é bruxo. No qual, e ele estava falando que a oração é o maior caminho para vencer a bruxaria. A oração, quando eu falo oração, eu estou falando o sujeito pior mesmo. É o maior caminho para vencer a feitiçaria. É a oração. Senhoras e senhores, é a oração. Então o profeta Elias, ele teve que ser mudado de lugar. Teve que ser mudado de lugar. Deus tirou ele de lá, soprou ele para o Ribeiro de Querite, às margens do Rio Jordão, mas ele continuou a missão dele. A missão dele era salvar o povo de Israel, o povo de Samaria. Era livrar o povo de Israel das garras de Jezabel, das garras da rainha Jezabel. Uma mulher perversa, uma mulher leviana, uma mulher barraqueira, uma mulher perversa. Porque Jezabel era uma mulher perversa. Quem assistiu Elias numa rede de televisão aí sabe, viu? Quem era Jezabel? Quem assistiu numa rede de televisão aí viu? Quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher podre. Jezabel era uma mulher podre. E quem assistiu numa rede de televisão aí sabe. Era uma mulher que tinha as mãos manchadas de sangue. E você vê que o fim de Jezabel foi triste. O fim da feiticeira de Jezabel foi triste. Aconteceu com ela do jeito que o profeta Elias profetizou. Que ela ia morrer e nem os cães iam comer a carne dela. Só ia lamber o tutano. Só ia lamber o tutano. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que estão me acompanhando ao vivo, e que eu creio que está entendendo o que eu estou pregando, o que eu estou levando para a tua casa, o que eu estou levando para a tua família, aí nesse exato momento, nesta manhã, você está entendendo perfeitamente que a balança, ela é um peso e uma medida. É um peso e duas medidas. O pior dos piores, eles não criminalizam. Quer matar pessoas dentro da prática da feitiçaria, do bruxismo. Certo? Você entendeu a projeção do diabo? A magnitude do cão? Porque o diabo é maquiavélico. O diabo é maquiavélico. O diabo não quer que ninguém leia a Bíblia. O diabo não quer que ninguém ore. O diabo quer o ser humano. Como é que o diabo quer o ser humano? Cagando, comendo, bufando, mijando, enchendo o anel. Você vê a doença que tá vindo aí. Olha a doença que tá no Japão. Agora tem uma tal de uma doença comedora de anel. É brincadeira? Apareceu agora uma doença no Japão comedora de anel. É. Um tal de vírus comedor de anel.
Começa pelo anel, vai parar na garganta, depois a pele e por aí vai. Você tá vendo como é que a situação se encontra? E está escrito aqui que no fim dos tempos viriam dores, pragas, doenças, pestes e todo tipo de coisa ruim. Agora tem a tal de uma bactéria, depois do Covid, comedora de anel. Ah, o irmão está dando notícia, eu estou falando que está na Bíblia. A Bíblia diz que viria pestes, doenças. Está aqui no livro de Apocalipse. Viriam pestes, doenças no fim dos tempos. Comedora de anel. Começa pelo anel, ó. O anel de contorno. Eu não posso falar o nome. O bufante, pronto. Começa pelo bufante. Vai comendo o bufante, ó. Ó. Vai comendo o bufante. Aí vai parar na garganta e na pele. Quem está acompanhando aí na rede social e viu, confirma comigo aí, por favor. A tal da bactéria comedora de bufante. Olha para onde nós estamos indo. É por isso que você, a cada dia, tem que se apegar a Deus. Se apegue a Deus enquanto pode. Se apegue a Deus enquanto pode, porque é daí para pior. Você imagina se essa bactéria parar aqui no Brasil? Ei! Depois de usar máscara, porque o Covid usou máscara, né? Mas essa bactéria, comedora de bufante, vai ter que usar fralda. Vai ter que usar fraldão. No Covid, usou a máscara. Isso é bíblico. Lá no livro de Apocalipse diz que viria pestes, doenças, pragas. Isso é bíblico. No Covid usou máscara. Agora vai ter que usar fraldão. Por causa da tal da bactéria comedora de bufante. Começa pelo bufante. Vai ali, ó. Vai ali no bufante. Aí sobe pro pescoço, pra pele. E aí, meu irmão? Aí tem gente que acha normal, é bíblico. É só você pegar o livro de Apocalipse e ler. Você vai ver, no fim dos tempos, viriam pragas, doenças, pestes. E por aí vai. Entendeu, senhores? Então o cumprimento da palavra está se cumprindo e vai se cumprir, queira eles ou não. Queira eles ou não, cada um que procure buscar Deus. Ou então, o comedor de bufante está aí, ó. Agora é mais o Covid, não. É a bactéria de comedor de bufante. Ah, não acredito, não. Vai lá pra rede social para tu ver. Vai lá pra rede social para tu ver. O Covid foi assim também. Não acredito, não. Então nós temos que ficar ligados na Bíblia, porque a Bíblia fala de doenças, de pragas, de pestes, de tudo isso, senhoras e senhores. Tudo isso a Bíblia fala. Viriam doenças, viriam pestes, viriam pragas, viriam tudo isso. Então essa bactéria comedora de bufante, para mim não é novidade. Para mim não é novidade. Para mim não é. Para mim não é novidade. Eu que leio a Bíblia, eu que acompanho a Sagrada Escritura, para mim não é novidade. Que eu já sei que vai vir coisas ainda piores, pelo que está escrito. Vamos lá, gente. E assim ele foi e fez segundo a palavra do Senhor, versículo 5. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, pão e carne à noite, e ele bebia água do ribeiro. Versículo 7.
Sucedeu que depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, a palavra do Senhor veio até Elias, versículo 8, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Ou seja, Deus pegou Elias, levou Elias para a casa de uma viúva. Obrigado, Maria. E ali Deus sustentou o profeta Elias, para que ele não morresse de fome. Porque a missão do profeta Elias era eliminar os profetas de Baal e Aserá. A missão do profeta Elias era eliminar Jezabel e o rei Acabe. A missão dele estava só começando. Por isso que Deus guardou Elias. Levou ele para a casa de uma viúva de Sarepta, guardou ele, sustentou ele. Senhoras e senhores, aí no versículo 10 diz: assim ele se levantou e foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que uma viúva estava lá, juntando gravetos. E ele chamou e disse: retira-te para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. Olha aí. Enquanto ela está tirando a água, ele chamou ela e disse: trazei-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nem um bolo eu tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos para que eu possa entrar e prepará-los para mim e para meu filho, para que possamos disto comer e morrer. Aqui nós vamos ver, gente, um milagre na casa da viúva de Sarepta. Elias aqui provocou um milagre na casa da viúva de Sarepta. Entendeu, senhoras e senhores? Versículo 13. E Elias disse: não temas, vai, faz tu como eu disseste, porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, trazei-me, e depois faz para ti e para teu filho. Você está vendo que servir é melhor do que ser servido? Está vendo? Você está vendo que aqui nós vemos o exemplo que servir é melhor do que ser servido? Está vendo? Você vai ver aqui o que essa mulher vai receber de Deus. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro do azeite faltará. Aqui ele já está profetizando: olha, mulher, não faltará farinha, nem faltará o azeite para a tua vida, a partir de agora. A partir de agora não te faltará farinha e nem o azeite. Elias disse para a viúva, profetizou para a viúva: até o dia que o Senhor enviará chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o que ele disse. Comeram ela e a sua casa, e muitos dias. Olha aí, poucos creem nisso aqui, poucos creem nesse milagre. Louvado seja Deus.
Bem poucos creem nesse milagre. Daqui a pouco nós voltamos. Vamos de louvor.